E aí, galera, que é o Rapadura Consciência. Estamos de volta com mais um episódio e, assim como os outros, nós temos um convidado especial. E esse episódio a gente vai discutir bastante sobre a divulgação científica e sobre outros temas. Não é isso, Ricardo? Exatamente, Ivan. Eu estou extremamente feliz com esse convidado. É um convidado de honra e de peso, viu? Cabra retado aqui de Pernambuco, que é o Felipe Alessio. E quem não conhece o Felipe Alessio vai ter a oportunidade de conhecer ele através desse episódio do Rapadura Consciência. O Felipe Alessio, ele é professor de zoologia no curso de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, campus Santo Amaro. É apaixonado por mergulhos em recifes de coral e passeios em trilhos na Caatinga e na Mata Atlântica, onde capta imagens de bichos de todos os tipos para o projeto de extensão Portal de Zoologia de Pernambuco. Tem doutorado em biologia e atualmente faz pesquisas com pequenos mamíferos selvagens e se diverte um bocado fazendo divulgação científica com as curiosidades que aprende todos os dias sobre a natureza. Rapaz, então dizendo, isso aqui é só um resumo de um látis maravilhoso, não somente o profissional, mas o pessoal. Eu tive o privilégio de conhecer Felipe lá em Itapacurá, né? E depois disso aí é só sucesso, é só sucessagem, como fala o povo aqui. Felipe, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Ricardo e Vanderlan, pelo convite ao Rapadura Consciência. Depois que eu ouvi esse nome, eu disse, eu tenho que participar desse programa com essa galera, que deve ser realmente um espetáculo de conversa e de programa, né? Então, realmente, estou bem animado com essa conversa e estou muito feliz, realmente, conheci essa figura que é o Ricardo Nagô no meio do mato, no bom sentido, logicamente, né? E... Eu amo. E nos carnavais, né? Nos carnavais aqui é legal também. Porque de longe a gente se vê, né? Dois bonecos de Olinda, então é impossível a gente não se encontrar, né? Dois gigantes, né? Então, exatamente, no meio do mato, enquanto eu tava lá procurando os sapos, lá em Itapacurá, Felipe tava procurando carrapato em capivara, hein, Felipe? Aquelas capivaras do teu projeto. Rapaz, essas capivaras... Felipe tem uma história, rapaz, porque agora no doutorado eu tô tendo que pegar, né, capturar os animais, né, eu tô tendo que capturar a rã-pimenta, que é conhecida aqui em Pernambuco como rã-pimenta, e aí eu capturo esses animais e coloco tudo em caixinha organizado para depois tirar o sangue, né, e nesse dia eu tava muito cansado. Quando foi no outro dia que eu acordei, porque a gente precisa deixar os animais em repouso, né, as caixas estavam todas abertas. As culpadas, as capivaras. As capivaras, ali à noite, elas não andam ali próximo do alojamento, né? Pronto, depois as capivaras fizeram o favor de libertar suas amigas. Eita. Não, eu sempre fiquei muito impressionado ficava impressionado, né? Com a coragem de Ricardo de entrar nas poças temporárias lá de Itapacurá e ficar até o pescoço catando os girinos e os sapos lá, realmente é um negócio maluco mesmo. É corajoso mesmo esse menino. Coisa de doido, né? É doido mesmo, é doido. E por falar em doido, Felipe, me conta aí mais. Você, desde criança que tem esse desejo, né, essa vontade de ser um cientista, conta mais um pouco sobre você. Então, realmente foi uma coincidência, né? Porque meus pais, muito cedo, quando eles são do Paraná e vieram para Recife há mais de 40 anos atrás, e eles sempre buscaram um contato com a natureza, né? Então, gostavam desse gosto de acampar, então as fotos deles recém-casados, acampando no meio do mato e tudo mais, né? E aí, quando eles vieram para Recife, eles logicamente moraram num ambiente urbano, né? Perto da Universidade de Pernambuco, são professores aposentados atualmente. E aí, há uns 25 anos atrás, eles compraram uma granja, uma chácara em Aldeia, na região de Aldeia, que é uma região aqui na região metropolitana de Recife, muito com a cobertura de Mata Atlântica muito grande, né? E aí, na verdade, a gente se mudou para lá. Então, imagina, eu passei grande parte da minha infância, segundo grau e universidade, vivendo literalmente no meio do mato, né? E aí a gente ia para a universidade de manhã e voltava e passava a tarde toda na granja, né? E aí, o que é interessante é que eu vejo que tempo perdido eu tive, né, de ter feito pesquisa durante a graduação no quintal de casa, né? Mas, bom,
Antes da universidade, como eu vivia na borda de um fragmento de Mata Atlântica, vivia rodeado de bicho, né? E aí tinha serpente, tinha todo tipo de bicho que você possa imaginar na beira de um fragmento de Mata Atlântica. E eu adorava, assim, não sei porque eu não segui essa carreira de herpetologista como você, meu caro amigo, porque eu adorava criar serpente, né? Então aparecia uma serpente no quintal, botava no aquário, e depois ficava catando os sapinhos para ver as bichas comendo lá e se degradar pela sobrevivência. E aí, sempre, assim, foi natural, na verdade, né? Assim, minha mãe é bióloga, então teve uma influência familiar, né? E aí, escolhi, na verdade, acho que foi um caminho natural mesmo, pela escolha E aí eu sempre gostei muito de documentários, a vida selvagem. E aí depois tomei gosto pela fotografia. E aí foi assim, foi uma construção, né? Uma construção de vida, uma construção cotidiana também, tomar gosto por alguma coisa, né? Então, mas a biologia sempre fez parte, assim, um pouco da... E também a questão da descrição que você fez dos mergulhos, né? Então também a gente vai muito para Tamandaré, então tem esse contato próximo com os recifes de coral, então a gente sempre mergulhou desde pequeno, bota máscara, mergulha... E aí depois que eu me tornei professor e que realmente eu tomei gosto maior ainda pelos recifes de coral, porque até o doutorado, sabe, recife de coral, eu tenho até uma amiga que eu brinco muito com ela, que ela é especialista em quinidária, né? E aí eu brincava com ela na graduação, um grupo inútil, né? Assim, só para realmente brincar, né? Tirar onda com ela, assim, grupo inútil. E aí o mundo dá reviravoltas, né? Impressionante, o mundo capota, né? O mundo gira, capota. E aí na graduação eu tive que dar aula, né? De quinidária. Fui convidado a dar aula de quinidária e de equinodermata, que são dois grupos super importantes e abundantes, né? Aqui no litoral de Pernambuco, né? Logicamente quinidária nem se fala porque são os recifes de coral. E aí, antigamente eu mergulhava para ver peixe, na verdade atualmente eu mergulho para ver invertebrados, né? Uma coisa louca que para alguém que é especialista em mamíferos, né? Então é muito, muito legal as coisas que essa é dinâmico, né? A construção do conhecimento é dinâmico, né? Mesmo a vida do professor que virou professor universitário, só vai fazer uma coisa na vida, assim, meu irmão, não pode, de jeito nenhum. Então é isso. Não, você fala em quinidárias, né? A primeira pessoa, a primeira pesquisadora, talvez você esteja falando dela ou não, mas a primeira pessoa que vem na minha cabeça é a professora Paula, né? Professora Paula, que é professora aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu conheço a professora Fernanda, mas a Paula eu não conheço, não. Qual é o sobrenome dela? A professora Paula é especialista em anêmona, né? É uma das poucas pesquisadoras que trabalham com anêmona aqui na América como um todo. Que massa, né? Então, que massa. Inclusive, ela foi até entrevistada recentemente de outro podcast, né? Que é o Prosa Consciência, né? Então a Paula ela foi convidada do Prosa Consciência, né? Que também é um podcast voltado para a ciência, para a divulgação científica. E assim, é uma mulher espetacular, né? Uma mulher, assim, uma pesquisadora espetacular, né? Aí vem Felipe, né? Veja, Felipe, especialista em mamíferos, mas Felipe tem uma linguagem, assim, tão acessível, né? Quando ele fala em ciência, que eu tenho uma lembrança muito maravilhosa lá em Tapacurá, né? Que enquanto ele estava fazendo a pesquisa sobre os carrapatos, né? Inclusive depois fala um pouquinho, Felipe, sobre esse trabalho, né? Os carrapatos em capivara. Pois é, eu já ia aqui perguntar, né? Porque vocês conversando aí sobre essa pesquisa, eu já me interessei, né? Em saber, e assim, fica tão nítido quão amplas são as ciências biológicas, né? Porque a gente tem Ricardo, que trabalha no segmento, o Felipe, e, por exemplo, lá no laboratório da Fiocruz tem outros biólogos que trabalham com vertentes, né, que são diferentes. Então é muito legal. Eu não sou biólogo, né, sou biomédico, mas me incluo dentro da grande área das ciências biológicas. Então isso é legal, né, porque a gente acaba tendo essa facilidade de estar dentro de diversas áreas e transitando, né? Vamos dizer assim. Então eu já quero saber como é essa pesquisa do carrapato, com certeza. Ele estava fazendo esse trabalho e aí ele tem uma linguagem tão maravilhosa que, apesar de ser especialista em mamíferos, ele me deu uma aula, né, sobre um método para quantificar a cobertura vegetal, né, Felipe? Aham.
Então, o que é muito interessante da pesquisa com carrapato é que eu digo que os biólogos, quem trabalha com carrapato em vidas selvagem, na verdade, ou é veterinário ou é biólogo, não existem outros especialistas no mundo senão esses dois profissionais, né? Só que o que é interessante na divisão de tarefas, digamos assim, tanto dos veterinários quanto dos biólogos, o veterinário vê o carrapato como uma ameaça e o biólogo vê o carrapato como um ser vivo que precisa sobreviver e está lá realmente ocupando o seu espaço e buscando seu lugar ao sol em termos de ecologia, né? Então, realmente são seres vivos que precisam de energia para sobreviver, né? Então, como que eles buscam essa energia? Logicamente, parasitando outros animais, particularmente vertebrados, né? Mamíferos, aves e répteis também, répteis e anfíbios, né? Então, é muito interessante. E aí, o que é muito interessante dos carrapatos é que eles são animais que são, para sobreviver, são parasitas obrigatórios, porque eles precisam realmente de um hospedeiro, né, para se alimentar, e eles passam grande parte da vida também fora dos hospedeiros na natureza, certo? Então você pode coletar os carrapatos de duas formas. Você pode coletar os carrapatos capturando os hospedeiros, ou tentando capturar os bichos enquanto eles estão em vida livre. E essa pesquisa da Itapacurá foi especificamente para estudar os carrapatos quando eles estavam em vida livre, procurando o hospedeiro, no caso, né? E aí, foi muito divertido essa pesquisa, foi muito, muito legal mesmo, foi simples, super rápido. E aí, para a gente coletar, a gente passava um pano branco, na verdade, na vegetação, nas trilhas onde a gente passava, e a gente media um pouco a estrutura da vegetação, né? Então, como o Ricardo falou, media a cobertura, sabe? Medir a heterogeneidade, na verdade, do habitat, na verdade. Então, o habitat é heterogêneo, na verdade. Você vai... Eu falo muito na verdade, não é uma desgraça isso. Pô, mas depois vocês cortam. Na verdade, a verdade... Ah, verdade! Tô brincando, pode deixar a verdade, viu? A verdade é verdadeira. Então, assim... A mata é muito heterogênea, é um fragmento, sei lá, de 170 hectares, você tem um ambiente que não tem árvores muito altas e muito capim, muito, né, heterogêneo. E aí a gente tem métodos específicos na ecologia para tentar medir essa heterogeneidade. Então a gente cruzou a presença, a abundância das espécies de carrapatos que estavam no ambiente livres com a estrutura da paisagem, digamos assim, a estrutura da mata, né? Então foi muito, muito legal, muito divertido. E aí rendeu um artigo, né? Isso aí foi bem produtivo, na verdade. Não, rendeu um artigo, né? E foi felicidade. E acho que até hoje Geraldo, né? Geraldo é o meu orientador, o professor Geraldo Moura. Ele utiliza esse trabalho do Felipe Alessio, né? Porque é fruto de uma disciplina do mestrado de Ecologia aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí ele sempre fala, olha... O pessoal conseguiu publicar um artigo sobre a disseminação, né, de carrapatos. Então vocês também têm a capacidade de fazer trabalhos. Só que é uma área, né? Vamos falar a verdade, né, Felipe? É uma área que está muito saturada para alguns trabalhos, né? Então é impossível você fazer, por exemplo, conseguir obter um artigo aí sobre... sei lá, taxonomia de anfíbios, taxonomia de répteis, né, distribuição de anfíbios, porque já tem muita coisa lá para Itapacurá, né, uma estação ecológica aqui da região metropolitana de Pernambuco, né, que ela é muito bem estudada, e é graças a essa delicadeza, né, a essa forma de falar sobre ciência, que o Felipe é nosso convidado aqui para falar sobre essa divulgação científica, né, sobre como nós, enquanto docentes, discentes, técnicos, dentre outros corpos na Universidade Centro de Pesquisa, né, devemos falar com a população. E aí, Felipe, conta mais sobre o portal de zoologia, então. Então, a gente pode até pensar um pouco mais, né, um grande parênteses aí, você começou a falar da divulgação científica, né, então o que eu acho muito interessante da divulgação científica, até como área de pesquisa, né, então a gente pode pensar uma coisa macro, né, a divulgação científica como instrumento, como sujeito de pesquisa, né, então você fazendo pesquisa sobre divulgação científica. E aí, a divulgação científica em si é muito antiga, né, se você para pensar os grandes... documentários sobre vida selvagem que passa na BBC. Então a BBC é o grande
uma grande referência, né, nesse tipo de material, de divulgação, principalmente falar do que eu sei, na verdade que eu domino mais ou menos, que é a questão da vida selvagem, né? Mas você tem o Carlos Sagan, né, fazendo divulgação sobre astronomia, sobre universo, sabe, sobre planetas, sobre o sistema solar, né? Inclusive já deixa aí, né, o convite pro pessoal ver Cosmos, que tá maravilhoso, esses novos episódios aí, muito legal. Exatamente, então assim, sempre foi tema, né, muito antigo, né, se você parar para pensar, então acho que desde que a televisão existe, talvez um pouco mais recente, né, logicamente não tão antigo assim, mas sempre tem documentários sobre a ciência, digamos assim, né, então a gente está falando de divulgação científica. Só que, logicamente, quem faz boa divulgação científica são os grandes cientistas, né? O Carl Sagan é um grande cientista, o Richard Dawkins, que é um grande cientista também, biólogo, né, na área da evolução também, escreveu vários livros de divulgarização, né, científica na área da evolução, como eu falei. E aí a ficha está caindo muito tardiamente no Brasil e está se popularizando no corpo docente, no grupo de pesquisadores das universidades públicas, né? E eu acho isso muito interessante e ao mesmo tempo intrigante que demorou tanto assim para isso acontecer, entendeu? Logicamente você tem aí o canal de vocês, que é o Rapadura de Consciência, vários outros professores metendo a cara, realmente produzindo podcasts ou canais de YouTube. Então o Átila, né, o grande cabeça aí em termos de divulgação científica, até financiado pelo Serrapilheira, né, atualmente realmente encabeçando a divulgação do Covid e tudo mais. É um cara pesquisador, então assim, são os pesquisadores falando, então, pegando um pouco da energia deles, que era muito direcionada para a publicação de artigos e a comunicação entre pares, então participando sempre de congressos e tudo mais, mas pouca energia para falar com o grande público, que é realmente o que a gente precisa, é a ajuda da sociedade, a sociedade entender o que a gente faz dentro das universidades, para a gente poder ter o apoio, na verdade. Então o apoio da sociedade é essencial, né? Se a gente tiver apoio da sociedade, a gente também não tem... A universidade não tem sentido, porque a gente faz... Tudo que a gente faz logicamente, tem a ciência básica, que a gente realmente não está muito, talvez preocupado, digamos assim, vou usar a palavra, mas talvez não seja a palavra exata que eu gostaria de usar, mas preocupado com a opinião pública. Mas eu acho que a partir do... Quer dizer, cada vez mais necessário a gente ter essa comunicação direta com o público. E esses canais de comunicação são essenciais para isso, né? E aí, assim, esse Grandes Parênteses foi realmente para falar sobre a divulgação científica que a gente faz na UPE, né? Então, você falou lá do Prosa Consciência, que é a professora Mariana Guinter, né? Que é da professora da UPE, que é um projeto novo, né? O Prosa Consciência, como você falou. E tem o Portal de Zoologia de Pernambuco, que é um projeto de compartilhamento de fotos de animais selvagens. Então é um site, né? Então é como se fosse um Instagram, digamos assim, só que é público, né? Então o Instagram também é público, mas é o multinacional. E o Portal de Zoologia realmente uma organização não governamental, digamos assim, pública, né? Realmente. E aí começou como um desafio individual, né? Eu sabia mexer um pouco no sistema de publicação web, que é utilizado no portal, um esqueleto, né, de open source, que é o SPIP, é um programa francês. E eu disse, será que eu consigo, na verdade, estabelecer um site como esse, que é colaborativo? E aí eu fiz, deu certo, e esse site, esse projeto existe desde 2017, que é um site de compartilhamento de fotos de animais selvagens, né, como eu falei. E aí tá realmente muito legal, sim, a minha avaliação que eu faço é que tem uma visitação muito boa, o pessoal gosta muito, né, as pessoas que não são biólogos, que compartilham fotos, ficam muito felizes, né, com a possibilidade de compartilhar suas fotos. Então são pessoas que não têm nada a ver com biologia, mas gostam de documentar a natureza, por exemplo, gostam de tirar foto com o celular. Então é muito interessante, né, todo mundo hoje em dia tem um celular no bolso, né, e acesso à internet. Quase todo mundo, né? E é uma ferramenta sensacional para a conservação da natureza, né? Porque todo mundo anda com o celular no bolso, os aparelhos têm máquinas fotográficas muito potentes, né? Com
megapixels aí, estourando megapixels, e com foco, com zoom, com possibilidade de desfocar o fundo, sei lá, muitas ferramentas, né, acopladas num aparelhinho que cabe no seu bolso. Então é muito prático isso, tanto para comunicação como instrumento de conservação, né? Então existe a divulgação científica atrelada a projetos de ciência cidadã. Você pedir ajuda da população em geral para nos ajudar na coleta de dados. Então é isso um pouco o portal Zoologia, né? E aí a gente está com outros projetos agora, né? Utilizando o mesmo esqueleto, a mesma base de ideias, a mesma filosofia, digamos assim, de participação do público, né? De compartilhamento de informação e tudo mais. A gente agora está com um projeto que é o Geodiversidade, que é um projeto de compartilhamento de fotos de rochas, de afloramento rochoso, de paisagens, porque a gente está conversando, então tem uns colegas da universidade aqui da área de geologia que abrem nossos olhos, né? Então você não consegue pensar a biodiversidade sem conservar a geodiversidade, porque a geodiversidade é a riqueza de solos, toda essa parte que gerou a vida, né, há bilhões de anos atrás, né? Então é isso aí. Felipe, eu acho até queria até fazer um comentário, né, que essa forma de divulgar a ciência através de animais selvagens, da natureza em si, ela consegue prender muito a nossa atenção, né? Então, por exemplo, eu lembro mesmo quando era criança que eu sempre me chamava a atenção quando eu via algum biólogo, algum pesquisador em um programa de TV que estava mostrando um determinado animal, um determinado bicho e detalhes da vida selvagem. Eu sempre gostei muito de biologia. Hoje em dia isso ainda acontece, então eu vou dar um exemplo mesmo da minha casa, né? Lá no Ceará, na casa da minha avó, por exemplo, ela assiste vários programas de entretenimento, mas essas matérias científicas que trazem a vida animal sempre conseguem prender muita atenção dela. Então eu percebo que inevitavelmente as pessoas se interessam muito e é uma forma muito fácil de aproximar, né, a população, as pessoas no geral, do que a gente trabalha dentro da universidade, dentro da academia, né? E quando você estava falando, eu já acessei aqui o portal de Zoologia de Pernambuco e assim, realmente são imagens belíssimas, informações muito legais, né, que estão disponíveis aí. Eu acho que realmente está crescendo essa questão da divulgação científica e que a gente precisa cada vez mais, sabe, Felipe? A gente aqui no Rapadura Consciência tem tido uma experiência bem legal, principalmente das pessoas que estão próximas. Então, por exemplo, vizinhos nossos, moradores do mesmo condomínio, chega pra gente e fala: olha, eu vi um episódio que falava sobre determinado assunto, que legal, eu não sabia que era assim que funcionava, e etc, e etc. Então, às vezes, realmente poderia ser que fosse apenas uma falta mesmo de um canal que levasse essas informações às pessoas. Então, é muito legal ver que existe, que essa iniciativa ela está crescendo. Eu acho assim, com o advento da internet, né, que data de muito tempo atrás, na verdade, a internet tem mais de sei lá, 20 anos, né, mais de 20 anos. E aí hoje em dia está cada vez mais popular, na verdade. Então popular no sentido de que as pessoas estão se conectando, as pessoas estão se comunicando pela internet. Então as pessoas não ligam mais. As pessoas passam zap, passam mensagem de voz. Então daí a importância do podcast, né? Então é por isso que eu acho que o podcast é uma plataforma, um meio de comunicação moderno, né? Então não é à toa também que eu falei do Serrapilheiro, o Instituto Serrapilheiro, vocês... o Ricardo Nagô disse que vocês submeteram o projeto, né, para esse ano, para o Campus Serrapilheira 2020, né, que vai ser todo online e direcionado especificamente para projetos podcast. A voz e o som, né, realmente está cada vez mais sendo utilizado, né, porque as pessoas não digitam, na verdade, as pessoas, para ganhar tempo, eles gravam a voz, né, e mandam. Então, e aí voltando à questão dos animais, eu estava pensando até essa semana, que quando Ricardo me chamou para participar, eu fiquei pensando, como eu vou falar alguma coisa e tal sobre portal zoologia e tudo. E aí essa relação, como você falou, a relação do homem com outros animais, né, considerando logicamente o ser humano como animal, sempre existiu, na verdade, né? Assim, a gente para pensar a relação
ecológica, vamos parar para pensar o homem como um animal, as relações ecológicas com outros animais sempre existiu. E isso a gente vê, por exemplo, nas pinturas rupestres, por exemplo, né? Então você vê o homem retratando outros animais. Então essa relação é muito, muito poderosa e, como você falou, eu concordo totalmente, a gente se sente atraído pela visão de outro animal. Quando você vê um animal selvagem, quando você vê, não é à toa que as pessoas criam animais dentro de suas casas, né? Animais, os pets, né? Os cachorros, os gatos, os passarinhos, né? Infelizmente criam em gaiolas, mas criam ainda, até naja, né? Cria e morre, né? A desgraça. É avestruz de coisa fascista lá no... Tá vivo e tá solto, Então, assim, é muito interessante, porque as pessoas são atraídas pela imagem de animais e tem muita pesquisa, isso que é muito interessante que eu falei, né? Você fazer pesquisa com divulgação, então tem muita pesquisa falando sobre a importância das imagens para a comunicação da biologia da conservação. Então, a imagem é muito poderosa, a imagem prende e atrai a atenção, né? Sabe uma coisa que me chama a atenção, né? É que quando a gente ingressa dentro das universidades, a gente tem essa compreensão de que a universidade ela é formada por 3 pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão. E aí a gente começa a perceber que dentre esses 3 pilares, né? Pesquisa e ensino, eles são mais... os pesquisadores e os professores eles vão dar mais importância, né? Deixando a extensão de lado, até porque quando a gente vai prestar um concurso, por exemplo, existe um barema, né? Para quem não sabe o que é um barema, barema é uma folha para preencher a pontuação e muito raramente você tem lá algo que indique, você já realizou algum projeto de extensão, né? É muito difícil. E aí, E quando tem, Ricardo, é muito pouco, quando tem, né? é muito pouco. Quando eles colocam isso, às vezes é um item. E assim, quase que qualquer coisa preenche esse item. É bem inespecífico também. É muito desvalorizado, né? E aí o que é que acontece? Né? E eu sempre fui contra, porque eu tive uma professora maravilhosa, né? Durante a minha formação enquanto licenciado em Ciências Biológicas, né? Professora Josilda. E a gente sempre batia no pé sobre o que de fato significava extensão, né? Que se a gente for parar para pensar, a extensão já é um projeto de divulgação científica. Mas o que é que as pessoas geralmente costumam fazer, né? E aí eu vou dar um exemplo que é muito comum, né? Muito comum, né? Quando se trata de extensão, né? Que essa extensão é você sair da universidade para conversar com a comunidade. E aí, geralmente, o que é que acontece? Né? Você tem pesquisadores, né, que vão até as comunidades tradicionais, né, as comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, indígenas, né, comunidades de religião de matriz africana, colhem alguns resultados, né, publicam artigos, fazem TCC, tese e dissertações. E aí o projeto de extensão geralmente vou retornar para essa comunidade, vou fazer um banner, retornar para essa comunidade e vomitar, geralmente, números, né? Vomitar os dados, e apenas isso. Né? Então, eu acho, né, e até fazendo uma autocrítica, né, enquanto cientista, essa fase de divulgação científica, né, como o Felipe bem falou, que chegou de uma maneira tardia e de uma maneira, assim, terrível, porque houve um obscurantismo da ciência, né? E houve-se essa necessidade, né, dos cientistas em suas diversas áreas apresentar o que a universidade estava fazendo de fato, qual era a balbúrdia que a universidade estava produzindo, né? Eu acredito que se houvesse essa divulgação científica, né, se eu chegasse ali para a Dona Maria, né, que é o que a gente prega aqui no nosso podcast, né? Dona Maria que chega cansada do trabalho vai procurar um canal de divulgação científica. Se eu chegasse para essa mesma Dona Maria há anos atrás e me comunicasse com ela, eu tô indo para campo, né, para gravar o canto de sapos, né, para verificar a importância ecológica do canto desses animais, para verificar como é que o barulho do avião que passa toda hora aqui acima de mim, né, qual é a interferência dos decibéis do avião, o que esses decibéis têm provocado de ruim, né, na vida selvagem. Eu acredito que esse processo de divulgação científica, se viesse um pouco antes, né, você, por exemplo, não teria aí crianças morrendo de varíola, por exemplo.
Você não teria crianças morrendo aí de outras doenças que já haviam sido erradicadas, mas que, graças a esse obscurantismo da ciência, você tem pais que não vai vacinar meu filho porque vacina faz mal. O que é que você acha, Felipe? Você acha que essa divulgação científica ela tem uma motivação? Você acha que envolve política? Você acha que o que é que você acha? Então, na verdade, assim, a divulgação científica tem um papel fundamental, né, na vida da sociedade como um todo, né? Principalmente porque fazer ciência não é fácil. Algumas áreas da ciência são incompreensíveis, na verdade. Incompreensíveis. Você vai falar de matemática pura, física aplicada, a rotação de buraco negro, é super interessante. Logicamente, as pessoas que conseguem falar sobre isso é maravilhoso. São pessoas abençoadas, né, digamos assim, de conseguir. Mas, veja, o que é importante, eu até pedir para vocês darem um tempo aqui para eu não parar de gravar, né? Mas antes, assim, quando eu pedi para abrir um documento, porque a divulgação científica tem uma coisa educativa no final das contas. Assim, o objetivo final da divulgação científica é educar para a ciência, é falar da importância da ciência para as pessoas, né? Então, acho que é um papel fundamental desse aspecto. Logicamente, tem uma parte muito importante da divulgação científica é o entretenimento. Você se diverte com ciência. Mostrar para as pessoas que... eu tenho muita vontade de fazer isso, por exemplo, a gente falar dos documentários de vida selvagem, né? As pessoas acham que a galera, quando produz isso, vai para o meio do mato e pega a câmera e vai filmar e espera as coisas acontecerem. Não é assim que funciona. Todas aquelas filmagens feitas na África, na Amazônia, na Mata Atlântica, quando vocês imaginarem onde são filmadas aquelas imagens maravilhosas, tem ciência por trás. Então são teses de doutorado publicadas sobre comportamento animal, lidas traduzidas numa linguagem mais fácil para os cinegrafistas, digamos assim, os produtores, na verdade, que são também cientistas, né, querendo ou não. E eles vão lá baseados já numa observação que a galera passou se lascando lá durante 2 anos para entender a vida de um chimpanzé, a vida do familiar de um gorila, entendeu? Que a gente se maravilha depois como é que... Ou de um macaco prego, vamos usar um exemplo mais próximo da gente, né? Os macacos pregos lá da Serra da Capivara, no Piauí, quebrando os coquinhos com pedra, né? Então usando realmente as bigornas naturais e os martelos para poder acessar o coquinho. Então, isso é fruto de pesquisa básica que alguém foi lá e passou 2 anos e eu acompanhei isso, isso é muito interessante, entendeu? Eu acompanhei essas pesquisas. No final da minha graduação, eu me formei em biologia e aí surgiu uma oportunidade de fazer um estágio voluntário lá na Serra da Capivara, no Piauí. Então é um lugar maravilhoso que quem não conhece ainda tem que conhecer, porque é obrigatório para a gente conhecer um pouco a história do Brasil, né? Porque realmente são nossos antepassados indígenas, né? A gente tem que falar nossos mesmo, né? E aí eu fui para lá e um cara que estava fazendo doutorado lá, o Antônio Moura, ele estava fazendo doutorado na Inglaterra naquela época. E aí eu fui acompanhar ele, voluntário, assim, ganhou um tostão, mas foi uma experiência maravilhosa que marcou a minha vida para sempre, né, como biólogo. E aí lá ele descobriu, realmente filmou e fez todo esse documentário de macaquinhos lá, o macaco prego pegando um coquinho, apoiando o coquinho numa pedra e pegando outra pedra e pá, batendo em cima, sabe? Então E aí depois o pessoal vê assim, pô, como é que a galera filmou isso? Meu irmão, tem centenas de páginas só descrevendo essas coisas, porque foi artigos publicados na Nature, em outras revistas. Ciência e comportamento animal, depois traduzido para... E aí, veja, é entretenimento, é maravilhoso, a gente morre de rir e tudo mais. Mas, e aí, o papel da divulgação científica é entreter, logicamente, mostrar o que a ciência faz, e aí, outras coisas também. Vou filar aqui, né, para falar para vocês. Então, primeira coisa, aprender ciência, aprender sobre ciência, e aprender a fazer ciência, como se faz ciência. Então, isso é muito importante, porque na verdade as pessoas acham que a ciência não serve para nada. Bando de vagabundo, bando de balbúrdia nas universidades. Meu filho, pega o seu celular, você viaja de avião, você come as comidas industrializadas que você põe na mesa, tudo tem ciência. Então, assim,
a ciência é essencial, na verdade, né? Então a divulgação científica tem esse papel fundamental de você mostrar a importância da ciência para o público leigo, né? Porque realmente, como eu falei, é difícil, algumas áreas são muito difíceis, é muito, muito difícil. Então, o papel fundamental da divulgação é educar. E aí, logicamente, voltando para a questão da extensão, né? Eu concordo totalmente com o que o Ricardo falou, né? Em termos desse papel da extensão, que não deve ser feito, na verdade. Eu discordo que a extensão tem que ser feira de ciência. Não é, porque, na verdade, até Paulo Freire tem um livro muito interessante, que é o título do livro dele é Extensão ou Comunicação. E a extensão não pode ser unidirecional. A extensão tem que ser diálogo. A sociedade tem um compromisso. A gente tem um compromisso de escutar a sociedade e acolher as demandas da sociedade e isso ser um diálogo, na verdade. Não pode ser chegar lá, como você falou, e vomitar um monte de número. Nosso resultado foi esse. Sim. E aí, o que a gente faz com esses números, né? Então, é isso. E evento, né, gente? Também muitas pessoas acham que extensão é evento, é curso para profissional, promovendo para profissional, e é bem complicado. Por muito tempo, a extensão ela foi vista como a prima pobre das três, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, existem muitas publicações que trazem a extensão como um ato de caridade da universidade para a sociedade, né? Mas que na verdade não, ela tem que ser encarada como um processo formativo, né? Eu tenho muito em comum com o Ricardo e com você também, Felipe, quando eu penso sobre a extensão nesse sentido. Na minha graduação eu busquei muito me envolver com atividades de extensão e tá sempre tentando observar, né, o que é a sociedade, quais são essas demandas e como a gente poderia, de certa forma, contribuir, né, com essas pessoas, com a grande maioria das pessoas. Então eu penso exatamente igual a vocês. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Uma coisa que eu queria destacar é que mesmo esse movimento, né, de divulgação científica, ele estando mais presente de forma crescente nos dias atuais, eu não sei se essa é uma observação só minha, mas às vezes eu também sinto uma falta de formação também para isso, né? Então, eu tenho amigos, por exemplo, que chegam, comentam: olha, Vanderlan, eu queria muito participar, eu queria criar a minha iniciativa, uma maneira de divulgar também, de fazer isso, mas eu não tenho uma habilidade com computador, com as ferramentas computacionais, ou com, sei lá, com as ferramentas de podcast, de YouTube, por exemplo. Então, seria até interessante, né, de repente, que isso também fosse incorporado, né, na formação. Que a divulgação científica ela é importante, isso é incontestável. Então, seria bacana também se a gente tivesse esse apoio, né, no processo formativo como um todo, por exemplo. É muito interessante que o Vanderlan acabou de falar sobre o processo formativo, né? E a gente tem que abrir os olhos para novas possibilidades profissionais, na verdade, principalmente quando a gente fala da biologia, né, e na área da ciência como um todo. E aí, na verdade, os grandes divulgadores de ciência são cientistas, né? E mais agora você tem jornalistas especializados nessa parte da ciência, né? Então você tem no curso de jornalismo provavelmente já deve ter disciplinas de jornalismo científico, por exemplo, né? Que é super importante. Você tem nos principais jornais do mundo, né? Le Monde, Folha de São Paulo, todos os jornais que você imaginar, os internacionais, têm uma seção de ciência. Então são jornalistas que aprendem a falar sobre isso, né? E eu acho que a gente tem que aprender a falar sobre isso também, de uma forma não acadêmica, né? Então, sendo acadêmica também, né? Lógico, a gente mantendo toda a formalidade da língua, ou às vezes não, né? Também acho que o podcast, ele abre essa janela para você também
entrar na informalidade da linguagem falada, né? A gente tem que ter cuidado, logicamente, tentar não falar palavrão, né? Tudo mais, mas para não assustar os ouvintes. Mas por que não? Talvez tenha podcast também que seja esculhambado mesmo, né? Por que não? Também são os diferentes públicos, é muito interessante isso, né? Eu ia até trazer em ênfase aqui essa questão da extensão, né? Vanderlan pontuou perfeitamente essa questão da formação, né? Porque a gente também não pode chegar nessas comunidades tradicionais, né? O maior erro é você fazer banner e olha, gente, descobrimos que a tilápia, né? A comunidade ribeirinha, descobrimos que a tilápia está sofrendo disso, tá? Mas você, enquanto cientista, você, enquanto pessoa pesquisadora que foi lá verificar que a tilápia está sofrendo com alguma bactéria, o que é que você traz de solução? Como é que, a partir de agora, você vai trabalhar com essa comunidade para tentar sanar esse problema, né? E aí, obviamente, que você não vai chegar para o coordenador dessa associação de pescadores, você não vai chegar para essas pessoas que têm, assim, pouco entendimento sobre o que você aprendeu na academia e vai falar nome de espécie, né? Nomes científicos, porque a pessoa vai acabar não entendendo e não vai dar o devido valor ao seu trabalho. Mas ao mesmo tempo, né, tem alguns podcasters também, Felipe, né, que são esculhambados entre aspas, viu, minha gente, pelo amor de Deus, mas que tem um poder assim que nos chama a atenção e que nos prende, né? E aí quando o Vanderlan propôs, né, a ideia do Rapadura Consciência, ele partiu do Vanderlan e eu super abracei. E aí nós discutimos a todo momento como é que a gente vai falar mais sério, a gente vai brincar, a gente vai falar nossas gírias, como é que a gente vai se comportar diante do microfone. E aí com o tempo, né, se vocês pararem para observar os nossos primeiros episódios, né, é aquela toda formalidade, né, não, Vanderlan, que não sei o que, pererê, mas depois a gente vai se soltando, né, o nosso corpo fala também, e é uma maneira, porque houve um feedback dos nossos ouvintes, gente. Eu gostei daquela gíria que vocês falaram, eu fui pesquisar sobre, né? Eu não sabia que existia esse tipo de pandemia, epidemias, eu não sabia que o rato... É a questão da aproximação, né, Ricardo? A identificação das pessoas que consomem essa divulgação científica com quem está divulgando é um fator, assim, importante, porque quanto mais você aproxima, né, a pessoa do seu discurso, da sua realidade, fica mais fácil para ela entender o que você está falando, né? Então, isso a gente tinha uma certa ideia, sabe, Felipe? Quando a gente começou com o projeto, mas a partir da concretização dos episódios e das pessoas dando retorno para a gente, comentando, a gente pôde notar, assim, que realmente isso é essencial, né? Hoje em dia a gente já está com 16 episódios, acho que com esses são 16, e assim, cada vez mais a gente vai sendo menos formal, falando de maneira mais natural e com a linguagem muito mais acessível, sabe? Às vezes, eu acho que tiveram momentos que a gente se preocupou muito com a questão conceitual e ser fiel ao que está no livro, está no artigo, e muitas vezes isso não foi bem absorvido. E quando a gente decidiu, de repente, simplificar, né, e falar de uma forma bem mais popular, vamos dizer assim, foi descontraída, foi muito bem aceito e muito bem entendido a informação. O nosso slogan até, né, é Rapadura Consciência, um podcast que aborda a ciência de maneira descontraída, mas com credibilidade, né? É importante trazer isso, né, de maneira descontraída, porque, Felipe, veja, já é difícil você prender uma pessoa durante 40, 50, uma hora sem vídeo, só com áudio. E se for uma linguagem extremamente formal, possivelmente a pessoa não vai gostar. Então, de vez em quando, a gente solta nhainho, uma coisa aqui, ali ou outra, né? De forma que faça o nosso ouvinte dar risada também, se divertir. Eu vou criar um slogan pra vocês. Rapadura Consciência. Dura de cortar, doce no paladar. Porra! Eu adorei! Dura de cortar, não é? Doce no paladar. Poxa, Vanderlan. Não, é isso aí. Quando realmente tem tudo a ver, na verdade. Rapadura Consciência. Rapadura remete a uma coisa muito regional, do Nordeste, particularmente.
E aí tem que exagerar no sotaque mesmo, minha gente. Tem que botar pra lascar mesmo. Então é muito, muito interessante, né? E aí essa questão... Aí vocês tocaram nessa questão, né? Assim, remete diretamente à questão da extensão universitária, né? O professor que faz divulgação, você vê que todos os projetos de divulgação não é nem ensino, nem pesquisa, é extensão. Mas eu vejo, por exemplo, e eu estou descobrindo isso pelo Portal de Zoologia, que o Portal de Zoologia, ele é um projeto de extensão, mas é um projeto de pesquisa e é um projeto de ensino também. Então, o tripé da universidade no mesmo projeto. Porque eu estou fazendo pesquisa, eu estou fazendo ensino e estou fazendo extensão. Eu estou fazendo ensino porque os alunos de graduação do curso estão interessados e estão interagindo, criando conteúdo, né? Eles estão fazendo extensão porque o site é público e qualquer pessoa fora da universidade pode acessar. Então a gente está explorando um novo universo que vai ser, e aí também a gente está começando com atraso por causa da pandemia, né? E na verdade todos esses instrumentos que a gente está utilizando, Google Meet, YouTube, o StreamYard, na verdade, que permite fazer live no YouTube, todas as ferramentas inimagináveis para fazer vídeo, né? Eu estou aprendendo muita coisa também. Já existia há muito tempo, há 4 anos, 5 anos já existia há muito tempo, na verdade, por que a gente está usando só agora, entendeu? Então, assim, é atraso. A gente tá engateando aí em termos de divulgação científica. Eu acho que todos os professores deviam fazer um pouco de divulgação científica. Até o que eu acho muito interessante, eu acompanho o trabalho, por exemplo, do Felipe Melo, né, da Federal, que é... E aí, na verdade, eles estão fazendo isso até de forma obrigatória, na verdade, porque as revistas científicas já estão obrigando, algumas revistas, obrigando os autores a produzirem infográficos na hora de publicar o artigo, entendeu? Então, os infográficos já fazem parte desse universo da divulgação científica. Então, vai por aí. Daqui a pouco vai explodir de uma forma e vocês são vanguarda, na verdade. A questão do podcast de divulgação científica é vanguarda, né? Bom, é isso, Felipe, né? O Rapadura Consciência agradece muito a sua participação e colaboração com o nosso episódio. Estamos muito felizes em discutirmos sobre a divulgação científica. Espero que os nossos ouvintes também. E eu também fiquei extremamente feliz com... Essa eu vou levar, vou até falar com voz de locutor. Rapadura Consciência, doce de cortar, fácil no paladar. Menino, eu adorei isso. Felipe, você quer deixar alguma mensagem, algum ponto de macumba, alguma coisa assim bem para os nossos ouvintes? O que é que você deixaria para nós? Pô, estou super feliz de ter participado desse programa com vocês, do Rapadura Consciência, e espero vida longa ao Rapadura. Quando eu compro Rapadura aqui em casa dura muito tempo, viu? Então realmente podem esperar que esse projeto vai dar o que falar ainda. E esse foi mais um episódio do Rapadura Consciência. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @Rapadura Consciência em todas elas. E também se inscreva nos nossos canais, nos distribuidores de podcast e também no YouTube. Até o próximo episódio!